Olá, eu sou a Fernanda Mendes. E eu sou o Bruno Navarro. Nós somos pesquisadores do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e, é claro, a gente adora falar sobre plantas. Esses seres fascinantes têm uma importância imensa para a nossa sobrevivência e bem-estar. Aqui a gente pretende te contar um pouco sobre os papéis que as plantas têm nesse mundão. No episódio de hoje, vamos falar sobre identificação de plantas. Essa é uma prática ancestral que começou quando sociedades humanas passaram a diferenciar as plantas entre comestíveis, medicinais ou venenosas. Com o desenvolvimento da ciência, botânicos sistematizaram esse processo, observando características como a forma, a cor das flores, a disposição das folhas ou o tipo de fruto. Esse trabalho foi essencial para o avanço da taxonomia botânica, que classifica e nomeia as plantas, facilitando seu estudo e preservação. Hoje, métodos tradicionais se unem a tecnologias modernas, como análises de DNA e aplicativos de identificação, tornando essa prática mais acessível e incentivando o público a se engajar na conservação da biodiversidade ao nosso redor. E você, já tentou identificar uma planta hoje? Bem-vindos, Wagner e Amanda, ao Botanicast, diretamente de Recife aqui para conversar com a gente, um pouquinho mais distante do que de costume. E para a gente começar, a gente queria agradecer essa participação de vocês aqui, vocês terem topado de conversar com a gente para o Botanicast, e pedir para vocês começarem contando um pouco sobre o trabalho de vocês com identificação de plantas, de onde surgiu esse interesse, como que tudo começou. Olha, eu acho assim incrível a iniciativa de vocês. Agradeço pelo convite. Eu e Wagner, a gente está bem animado para esse bate-papo, essa conversa que eu imagino que vai ser muito gostosa, com muitos assuntos botânicos. E vou começar falando então, né, Wagner? Sobre como começou. O Identiplantas, ele surgiu durante a pandemia, né? Então a gente estava lá em casa, meio aquela coisa caótica e tudo. E a gente tinha muitos registros botânicos das nossas viagens, das nossas expedições. E na época, o Wagner já era chamado assim, pelos professores para ajudar com as identificações botânicas, né? Tem uma trajetória para trás de Identiplantas, que ele já gostava de botânica e de identificar. E lá, durante a pandemia, eu estava assistindo um vídeo de uma blogueira que estava falando sobre você trabalhar com o que você ama. E aí ela falou, olha, é possível você trabalhar com o que você ama, você pode produzir conteúdo para a internet, você pode criar produtos, enfim, cursos, serviços. Eu falei, olha que bacana. Aí eu joguei a ideia para o Wagner, você já é tão procurado pelos professores, pelos amigos, essa expertise de identificar plantas não é algo assim tão comum. Que tal você fazer uma página sobre identificação de plantas? Se você quiser, eu te ajudo. Posso fazer a curadoria, né? E aí ele falou, nossa, que legal. E aí eu comecei com o meu e dei iniciativa com o Identiplantas, que antes chegou a passar por outros nomes, que era Clique Plantas, já que a gente tinha esses registros e queria compartilhar. E aí Identiplantas casam mais, né? Porque é a abreviação de identificação e plantas, identificação de plantas. E foi que a gente criou a página, começamos a postar aqueles registros, falar das plantas, mas sem divulgar para ninguém ainda, né? Era segredo. E a gente deixou a página toda bonitinha para poder recepcionar as pessoas com já conteúdos ali, né, Wagner? Aquela tensão inicial de aparecer para o mundo da internet, né? Primeiro a gente não mostrava a cara, a gente só postava a planta lá, não se sabe quem são essas pessoas, mas a gente estava lá postando. Aí com o tempo a gente foi se soltando mais. Mas o fato é que tudo isso começou desde a nossa graduação, né, que é em Ciências Biológicas. Foi lá que a gente começou a entender mais sobre essa questão da biodiversidade. E lá na metade do curso eu comecei a gostar mais de plantas. E a partir disso, a Amanda tinha um gosto mais para essa parte online, coisa que eu não tinha. Eu peguei uma amiga com a habilidade dela, e uma habilidade minha, a gente foi trocando e todo mundo aprendendo junto. E assim a gente foi construindo o Identiplantas a partir dessa ideia inicial, a partir do curso que a gente fazia, das disciplinas, estímulos de professores também. E também, querendo ou não, a pandemia acabou impulsionando muitas pessoas a criar páginas online, serviços. Então, a gente foi mais um que entramos nesse ramo também online, né? Principalmente motivado pela pandemia. E que hoje estamos aqui trabalhando com plantas
participando desse podcast maravilhoso, daí por mais podcasts de botânica, por que não, né? Viu? Eu ia pedir para vocês falarem no final desse episódio, mas já que vocês já começaram a falar algumas coisas, vou pedir para vocês contarem um pouco agora da página de vocês, assim, né? Acho que vocês já contaram esse histórico, mas contar um pouco aqui para os nossos ouvintes os serviços que vocês prestam, né? É uma página de serviço ambiental, não é só uma página lá no Instagram de ficar divulgando plantas. Então conta pra gente esses formatos que vocês trabalham e o que vocês oferecem dentro do Idente Plantas. Nossa, isso é muito legal de falar sobre, Fernanda, porque lá atrás também, acho que com 2 meses que o Idente Plantas estava já no ar, o CA de Biologia da universidade que a gente estava vinculado, que é a UES, chamou a gente para dar um mini curso online de 3 dias. E a gente ficou assim, nossa, que bacana, vai ser o nosso primeiro, né, curso, mini curso, enfim. E aí a gente fez toda a organização e soltamos para divulgação. E em 2 horas, 200 pessoas estavam inscritas. E a gente ficou assim... Que responsa, né? A gente ficou meio desesperado, assim, ó. Eu falei com o rapaz que estava organizando, eu falei, cara, é muita gente, acho que a gente vai ter que pausar as inscrições, já tem muita gente. Como é que a gente vai dar conta de tanta gente, né? E aí a gente teve que pausar, parou mesmo as inscrições ali com 2 horas. E foi aí que a gente teve noção da demanda reprimida que tinha de pessoas querendo aprender a identificar plantas de todo o Brasil. Essas 200 pessoas eram de todo o Brasil. Porque o online, ele acabou providenciando isso, né? E aí, a gente viu toda aquela demanda. Tanto que quando a gente deu o mini curso de 3 dias, a gente falou assim, nossa, acho que esse é o momento da gente estruturar todo o nosso curso e fazer um produto e poder vender na internet. E virar o trabalho, que, né, era a ideia inicial lá atrás de trabalhar com o que a gente ama. Foi então que a gente estruturou, fizemos as aulas, gravamos, assim, bem rústico, assim, que foi o primeiro curso, que era o Identificação de Plantas do Zero. Esse curso, ele ficou no ar durante um tempo, até que a gente regravou no passado. Aí a gente já fez uma produção mais interessante e tudo. E a gente foi percebendo ao longo desses 4 anos que existiam ramificações ali da identificação de plantas. Por exemplo, a fotografia botânica, um guia prático para a pessoa poder olhar ali como um catálogo. Fizemos uma imersão de chave de identificação, porque era uma demanda também das pessoas, chave de identificação. A gente foi percebendo as necessidades, porque o empreender é isso, né? É você perceber as necessidades que as pessoas têm e avaliar como que você pode contribuir e resolver, né, solucionar aquela questão. E, por fim, esse último produto que a gente criou foi a mentoria, que a gente chamou de Trilha da Identificação Botânica. Ela vai além da identificação botânica, a gente vai trabalhando aí aspectos da vida profissional também, sobre a atuação de consultores ambientais, de professores, tanto do ensino superior quanto do ensino fundamental. E aí juntou tudo, que é a identificação e a atuação profissional. Né? Então, a gente foi percebendo as demandas, criando soluções, e aí o Idente Plantas foi virando esse ecossistema para poder oferecer soluções para as pessoas que trabalham na área ambiental. Quando você fez essa pergunta, passou um filme aqui na minha cabeça, e toda essa evolução dos produtos que a gente criou, dos serviços, das pessoas que a gente ajudou, isso tudo foi nos motivando a cada vez mais poder melhorar. Né? E tudo começou com um curso simples lá, de 3 dias, e que hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso que a Amanda falou, né, de outros cursos, mentorias, treinamentos, né, para secretarias do meio ambiente, consultorias ambientais, órgãos públicos. Então a gente chegou num patamar que a gente nunca imaginou e que certamente ainda tem muito a trilhar. Né? O importante é a gente ir sempre desenvolvendo, sempre ter esses momentos aqui de compartilhamento, de escutar as pessoas. E, acima disso tudo, nós somos professores, né? Nós somos licenciados em Ciências Biológicas. Então, o nosso prazer principal é ensinar. Né? Então, ensinando, a gente está contente, a gente está feliz. E é por isso que a gente mantém tanto o Instagram quanto todos esses produtos que a gente tem. A motivação principal, que é a docência, né? Não, eu acho que tem uma parte legal da fala de vocês, que é a atuação do biólogo. A gente estava discutindo isso hoje, inclusive, sobre como que o biólogo era treinado antes para se oferecer ao mercado e como isso tem mudado um pouco também, né, hoje em dia. Então a gente tem outras formas de aplicação da biologia, seja em mídias sociais, seja em ilustração científica, que era o assunto que a gente estava falando hoje,
fotografia. Então, existem outras formas também de colocar o biólogo no mercado de trabalho, né, gente? Então, isso é bem bacana. Isso que tu falou, Bruno, me lembrou a questão da nossa mentoria, né? Que a gente trata exatamente sobre essas questões profissionais. Por que a gente criou essa mentoria? Ela é voltada principalmente para o aspecto profissional, porque a partir do momento que a gente se formou, a gente percebeu o quê? Poxa vida, estamos agora no mercado de trabalho, vamos para onde? Coisas que a gente não aprende durante a nossa formação acadêmica, geralmente. Quais projetos você pode desenvolver em relação a termos de comunicação com outros órgãos, com empresários, com outras pessoas, vender o seu serviço. Isso tudo a gente não aprende na graduação. Habilidades, tanto profissionais quanto pessoais, a gente aprende mais a parte técnica. E é por isso que a gente criou a mentoria justamente para dar esse acompanhamento profissional de coisas que a gente sentiu muita falta. Quando a gente saiu, aprendemos na marra, fomos atrás de nos capacitar também, para poder hoje estar ensinando também para vários profissionais, não só biólogos, mas da área ambiental de uma forma geral. Legal, gente. Assim, para dar um contexto meio que histórico na conversa da gente, a gente sabe que identificação de plantas é uma prática já antiga, né? Vocês podem falar um pouquinho para a gente como que os primeiros botânicos faziam a identificação botânica antes de se ter essas ferramentas que a gente tem hoje disponível? Tem alguma característica-chave que os botânicos observam que seja assim, extremamente importante para a identificação de plantas? Nossa, eu amo esse contexto histórico. Uma vez a gente viu algo fazendo toda a linha do tempo, assim, até onde a gente está hoje. E é muito legal quantas coisas foram mudando, mas que existem coisas que continuam com a gente até hoje. Esse olhar curioso, de observar os detalhes, de caracterizar aquelas estruturas, de fazer aquelas anotações, de olhar para uma planta e fazer aquelas anotações. Isso eu já vi desde lá de trás, assim. E anotações, assim, bem rústicas também. Tem registros, assim, dos egípcios, daqueles materiais que eles tinham, assim, os papiros, enfim. Já assisti registros das plantas e dos seus usos, para que elas serviam. E aí, mais para frente, tiveram as ilustrações, que começou, as pessoas, os profissionais que faziam aquelas expedições, os naturalistas, que iam atrás das plantas, e aí faziam as ilustrações ali, a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por aquelas ilustrações. E você observar, são coisas que a gente vem utilizando até hoje. As próprias coletas, quando esses naturalistas muitas vezes vieram lá da Europa, chegaram aqui, por exemplo, no Brasil, catalogando essa biodiversidade, ilustrando, coletando, tanto que tem muita coleta daqui, plantas daqui do Brasil, que estão lá em outra região da Europa. E mais pra frente, que é uma das minhas queridinhas também, veio a fotografia. E a fotografia, ela também tem a sua mágica, porque ela faz o registro da planta, assim, um registro no espaço-tempo, aquelas características congeladas numa fotografia, que tem uma mágica, é diferente da ilustração. Eu gosto das duas, são aspectos diferentes e ambos muito, muito importantes, muito valiosos. São complementares, né? Isso, um não substitui o outro. E tem também a questão das coletas. Só que a questão da coleta, tem todo um cuidado que é preciso ter para esse material não se perder, para não criar fungo, não se estragar. Então acaba que dificultando um pouco, mas quando a pessoa domina a técnica da coleta, da arborização, também é super possível. Aí eu estou falando de ferramentas que já são bem antigas e elas vêm se aprimorando ao longo do tempo. E eu acho que a fotografia, dentre essas, assim, virou assim uma coleta digital, digamos. Porque você olha para aquela planta, já ouvi até falar assim, podão digital, né? Coleta digital. Porque você vê a planta ali do alto, faz a fotografia e leva para casa. Acabando que não tendo aquele trabalho, da coleta. Claro que a coleta é super importante, taxonomistas, eu sei quanto isso é importante. Mas não é a realidade de muita gente que trabalha, por exemplo, com consultoria botânica, de poder estar fazendo tanta coleta e cuidando desse material e precisa de uma identificação rápida. Então, a fotografia, ela acaba trazendo esse suporte. E aí, depois, começaram a surgir as plataformas, os aplicativos, agora mais recente, né? Só que a gente gosta de usar tudo isso junto e misturado, dependendo da situação, né? Eu acho que tudo faz parte de um processo de construção do conhecimento, o qual chegou hoje em que a gente está por aqui. Então, quando a gente olha, por exemplo, os naturalistas lá, eles classificavam as plantas muitas vezes pelo hábito.
Tem um grupo, o grupo das árvores, tem um grupo das ervas, dos arbustos, das epífitas e por aí vai. Naquele momento, era uma classificação novidade, atual. Hoje, por exemplo, a gente olha, poxa vida, aí não dá. Não dá para classificar as plantas só por árvores, ervas e arbustos. Hoje em dia a gente tem classificações como famílias, né, gêneros, espécies. Mas tudo isso fez parte de um processo de evolução, de classificação, por muitos estudos durante toda essa trajetória que Ramanda contou. E que tudo isso foi importante para construir o cenário que a gente tem hoje, né? Então, se a gente pega essa classificação que antes era por árvores, arbustos, ervas, e hoje olha atualmente, né, você começa a colocar a biologia molecular no meio, então você pega dois extremos que são também complementares, porque mesmo ainda hoje que tem, mais recente, né, técnicas de biologia molecular para identificação de plantas, precisa também observar a planta na natureza, características morfológicas, que eles olhavam também lá atrás. Então, assim, são ferramentas, todas elas são complementares e devem ser utilizadas dessa forma, né? O problema ocorre quando as pessoas usam de forma individualizada. Então, acaba que restringindo muito as possibilidades de conhecimento que você poderia ter quando você começa a mesclar essas ferramentas de diferentes contextos históricos, né? Legal. E aí tem alguma característica, por exemplo, que seja mais importante? Sei lá, olhar para a folha é mais importante do que olhar para o caule, ou olhar para a flor é mais importante do que olhar se é uma árvore, se é uma erva? Quais são, né, as principais características que tem que olhar na hora de identificar uma planta? Depende muito, sabe? Mas em geral, o que é mais comum é olhar características reprodutivas, né? Como flores, frutos. Só que por outro lado isso acaba sendo um problema, porque nem sempre as plantas têm flores e frutos. E é por isso que tem a questão da biologia molecular que vai ajudar com isso também, né? Então, assim, é importante a flor e fruto? Mas, por exemplo, tem lugares que não dá. Por exemplo, na Amazônia. Você vai na Amazônia e vai as árvores gigantescas. Você não consegue ver nem a copa, quanto mais a flor ou fruto. Né? Então, e às vezes não tem mesmo. Então, você tem que começar a olhar outras características, como, por exemplo, o caule, as folhas, características mais micro, como lenticelas, nectários, glândulas. Tudo isso vai fazer a diferença na hora do processo de identificação. Porque hoje tem-se muita ideia, para identificar a planta precisa das flores e frutos. Teoricamente precisa, mas nem sempre tem, né? E a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Por isso que, apesar de conhecer que essas são as estruturas mais importantes de serem analisadas, a gente tem que também saber o que fazer quando não tiver essas estruturas. E olhar para essas outras secundárias que eu falei, né? Caule, folha, característica da casca da madeira, principalmente em lugares de árvores mais altas, né? Como na Amazônia. Então, isso tudo vai fazendo a diferença. E, curiosamente, é o que as pessoas geralmente não olham. Geralmente, quando a pessoa olha para uma planta, não tem flor nem fruto, não consigo identificar. Coloca logo lá no relatório ou na pesquisa NI, né, não identificada. Mas aí acaba que esquecendo de olhar essas outras características que a gente está olhando, falando aqui. Porque elas são complementares e se tornam ainda mais importantes quando a planta está sem flores e frutos. Sim. O problema é que as pessoas não são acostumadas, não são ensinadas a estar olhando para esse mundo mais micro. Geralmente a pessoa olha para o mundo mais macro, né? E acaba pecando muito nesse aspecto. Uma curiosidade, tem algum caso que eles precisa ser analisado a raiz? Pergunto, porque eu, como uma pessoa que trabalha com raiz, eu espero chegar num ponto da vida e falar assim, estão usando raiz para identificar plantas agora, as coitadas ficam embaixo da terra, ninguém olha para elas. Olha, eu diria não as debaixo da terra, mas as que são mais superficiais, como se a gente pensar nas plantas amazônicas, é muito comum elas terem aquelas sapopemas, né? Aquelas raízes tabulares que ficam mais na superfície e que ajudam muito você a supor um grupo de plantas. Por exemplo, ontem eu mostrei até nos stories lá no Idente Plantas a Sumauma, a Ceiba pentandra, que é uma árvore muito caracterizada por ter essas raízes tabulares, sapopemas, que ajudam muito no processo de identificação, né? Que são raízes que ajudam na sustentação, e quando você olha assim, provavelmente isso aqui é uma Sumauma, ou é uma espécie da família Malvaceae, né? Que é uma família que é muito comum, onde as espécies têm essas raízes tabulares. Então, nesses casos, pode ajudar também, né? Legal, boa. Legal, e aí, quando vocês estavam falando aí sobre esses passos da identificação, você esbarrou aí na biologia molecular. E a gente sabe que nos últimos anos tiveram avanços muito importantes nessas ferramentas que são usadas para identificar plantas por conta da biologia molecular. Vocês poderiam explicar, assim, de forma breve e simples para os nossos ouvintes o que é essa técnica que tem sido muito utilizada, que é o DNA barcoding, e como que isso está revolucionando a botânica, a identificação de plantas? Isso é muito interessante, né? Porque é meio que uma novidade ainda, essa questão de biologia molecular.
aparecendo mais nos últimos 20, 30 anos, e hoje realmente ajuda bastante, né? Porém, que apesar de nos animais isso ser uma coisa mais avançada do que no mundo das plantas, mas está caminhando ainda, né? O que é essa parte da biologia molecular, né? Todos os seres vivos, eles têm meio que um código. A dizer que esse aqui é a Ramanda, esse aqui é o Bruno, esse aqui é a Fernanda, ou esse aqui é o IP amarelo, esse aqui é o IP rosa. Então, todos os seres vivos, eles têm um certo código que fazem parte da sua identidade. Assim como na parte das plantas, se a gente imaginar a técnica de DNA barcode, né, vão justamente procurar um código baseado em características moleculares do DNA das espécies para fazer o processo de identificação, né? Isso, eu estava até lendo esses dias um artigo falando sobre essa técnica de DNA barcoding nas plantas medicinais da farmacopeia chinesa. Eu achei muito interessante porque eles fizeram um estudo lá com 50 espécies que eles utilizam na farmacopeia chinesa. E lá eles conseguiram fazer a identificação pelo DNA barcode. Só que a questão é, uma coisa é 50 espécies, outra coisa é você olhar num país tropical como o Brasil, ou num país que tem a maior biodiversidade do mundo, só de plantas, cerca de 40 mil espécies de plantas, para catalogar todas essas espécies em questões de código de DNA, porque para você identificar, você tem que ter uma base de dados. A partir dessa base de dados que tem, você vai conseguir bater, esse aqui bateu, peguei esse código da Ramanda, e esse aqui bateu com o nosso banco de dados aqui, é a espécie tal. Precisa ter o banco de dados. Agora, se você não tem o banco de dados, acaba aqui complicando, e isso é inclusive um dos entraves para que essa técnica possa avançar cada vez mais. E como a gente fala do Brasil ainda, que é um país mega diverso, tem muitas das espécies aqui que estão registradas apenas em herbário, que são muito antigas, às vezes o DNA acaba se degradando, sendo impossível, às vezes, você coletar o DNA para usar como banco de dados, para fazer o processo de identificação. Esse é um ponto, né? Outro ponto é que, se a gente quer pensar em questões de praticidade, no mundo real, assim, no mercado de trabalho, um consultor ambiental que tem que fazer um inventário florestal, um levantamento, não tem como ele pegar a amostra de cada espécie, vai fazer um inventário e depois buscar análise molecular para cada uma dessas espécies, né? Não é uma coisa muito prática, apesar de ser uma ferramenta que tem um potencial muito grande. Então, isso é outro entrave também que tem para essa técnica cada vez mais ocupar o espaço e também ser complementar a parte da taxonomia tradicional, que baseia principalmente na parte da morfologia. Eu acho que são duas técnicas que casam muito bem, na verdade, olhar características morfológicas na planta, assim como olhar também o mundo micro. Hoje em dia tem a questão da classificação do APG, né, que é baseada principalmente em biologia molecular, e tem outros tipos de classificações, como a classificação de Cronquist, que é uma classificação mais baseada em características morfológicas. Se a gente pegar esse exemplo que a Ramona falou da flor do Guarujá, a Turnera subulata, ela, pelo Cronquist, ou seja, pela morfologia, ela é da família Turnerácea. Mas, se você pegar características da biologia molecular, ela já vai pertencer à família Passiflorácea. Então, tem essas divisões ainda de classificações, que sempre vai ter, sempre teve. Então, é só uma questão de você saber utilizar e saber que existe essas diferentes classificações baseadas em diferentes metodologias e que a biologia molecular vem ganhando um espaço muito grande. E a ideia é que cada vez mais possa crescer e facilitar o processo de identificação, né? Porque mesmo tendo a parte morfológica das coisas, as plantas elas têm uma variedade muito grande, elas variam muito de forma. Se a gente imaginar, por exemplo, espécies da família Mictaceae, né, a família da goiabeira, elas têm uma diversidade muito grande. Às vezes, uma espécie da família Mictaceae, ela tem uma folha pequena aqui, e se a gente for lá para São Paulo, a folha dela é grande. Aqui, a folha dela é mais brilhosa, e lá em São Paulo, a folha dela já é mais fosca. Então, apesar de ter essa variedade, essa variação, elas ainda são da mesma espécie. E isso, a biologia molecular pode nos ajudar a confirmar com mais exatidão, né? Sim, acho que, né, dado o desenvolvimento recente dessas técnicas de biologia molecular, é uma coisa que ainda fica muito no nível de pesquisa e não nesse nível de aplicação prática para alguém que está prestando um serviço de identificação, né? Então, você tem pesquisadores debruçados em tentar encontrar esses marcadores para cada uma das espécies, mas a gente também sabe que ainda são técnicas que custam muito dinheiro, os reagentes são muito caros, leva tempo, e para fazer o inventário florestal para ontem, você não tem como acessar essas ferramentas, e aí você vai pela morfologia, que é essa técnica mais milenar, mais tradicional, né?
E acho que hoje também tem outras ferramentas que estão super acessíveis a realmente quem trabalha com identificação de plantas, mas, por exemplo, para quem simplesmente gosta de plantas e não tem um biólogo pet para mandar uma mensagem, que planta é essa? Aí já usa o quê? Usa um aplicativo que está instalado ali no celular, e a pessoa tira uma foto e já dá ali uma prévia de uma identificação das plantas. Vocês conseguem falar pra gente como é que esses aplicativos eles funcionam, assim, qual que é a base desses aplicativos e, mais importante, né, se eles são confiáveis também para fazer identificação de plantas assim de uma forma geral? Acredito que a gente já fez post assim falando sobre identificação de plantas, assim, o pessoal fala assim, precisa disso não, é só colocar no Google Lens. Então, assim, Ou o ser humano vai ser substituído por uma inteligência artificial logo, logo. Ai, gente. Então, existem vários aplicativos, né? Tem um bem famoso, que é o PlantNet. O próprio Google Lens, que é o aplicativo lá do Google. Tem também o iNaturalist, que é incrível, assim. Para plantas que são ornamentais, que são plantas mais conhecidas do dia a dia nosso, esses aplicativos muitas vezes eles vão direto já na espécie, porque já são plantas muito difundidas. Agora, se você pega plantas que são do interior da mata, tá? O consultor está lá fazendo um inventário, ele vai se deparar com várias plantas que não são tão comuns. Às vezes plantas que são raras, plantas que são endêmicas, que ocorrem somente naquele lugar. Então, o aplicativo ele já não vai ter tanto alcance assim, já não vai ter uma boa assertividade assim, né? Mas ele consegue, às vezes, na maioria das vezes, dizer pelo menos a família. Já teve casos que a gente colocou de plantas mais raras, assim, dele não acertar nem a família. E a gente colocou em vários aplicativos e ele não acertou nem a família. Então, vai acontecer isso. Como vai acontecer também de você colocar e ele dá, assim, 99% de chance de acerto. Aí você vai lá ver, só que existe uma outra espécie muito parecida e ela se distingue por uma característica que está dentro da flor. Aí isso aí o aplicativo não pega ainda, né? Não sei se vai pegar. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela quando for usar os aplicativos. E é claro que eles ajudam, são mão na roda no dia a dia. Principalmente para quem trabalha com plantas ornamentais, paisagismo. Eles ajudam demais. Só que sempre ter cuidado que a pesquisa ela pode até começar no aplicativo, mas jamais se encerrar nele. Os aplicativos, diferentemente do DNA barcode, é mais fácil de você juntar esse banco de dados, muitas vezes por fotografias. E qualquer pessoa hoje em dia pode fotografar pelo celular. Geralmente as pessoas têm alguma ferramenta, seja uma câmera no celular, para adicionar no aplicativo. Cada vez que você vai adicionando foto no aplicativo, o aplicativo, se você quiser, você pode registrar essa foto como essa espécie. Por exemplo, eu tirei foto de uma mangueira aqui perto de casa. Coloco a foto, tiro a foto, coloco no aplicativo como o iNaturalist, por exemplo, e lá vai ficar registrado que essa foto aqui é referente à mangueira. Quanto mais fotos as pessoas tirarem, maior a base de dados do aplicativo, mais certeira vai ser o processo de identificação do aplicativo. Qual o problema disso? Por mais que a gente esteja hoje num país com a maior biodiversidade do mundo, é um país também que tem menos registros fotográficos da nossa flora. Então, isso também é uma coisa inconsistente, que aí sim a gente precisa fotografar mais para aumentar a base dos aplicativos, para que eles possam ficar cada vez mais certeiros. Hoje em dia, acho que é como o Bruno falou, é uma coisa mais prévia, né? É como se você pedir um conselho a alguém. Em vez de ter o biólogo pet, né, tem um aplicativo pet, que você colocar a foto lá, e aí me diz o teu palpite aí, aplicativo, de que planta você acha que é essa. Melhor do que nada. É um conselho que você está escutando um aplicativo, assim como você escutaria uma pessoa. Então, assim, é muito bom para você ter uma ideia prévia, um conselho sobre determinada planta. Se ela é cultivada, é excelente. Se ela é selvagem, nativa, também pode dar alguma ideia. Mas o ponto é saber utilizar de forma estratégica e não parar apenas no aplicativo. Que da hora. Muito bom, já ficou a dica aí para os nossos ouvintes. Vamos colaborar, baixa o aplicativo e começa a aumentar, ajudar com essa Banco base de dados de imagens. Incrível. E tá, a gente tá falando aqui da identificação de plantas, mas queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Por que é tão importante garantir a identificação correta de uma planta? Tem algum caso famoso de alguma consequência grave de uma identificação incorreta?
Olha, tem vários. E as ramificações são várias também. Porque assim, eu costumo até dizer, né? Qualquer coisa que você for fazer, e não necessariamente com plantas, mas que envolvam plantas, direto ou indiretamente, a primeira coisa que você tem que saber é o nome da planta. Ah, eu vou comer essa planta. Qual o nome dela? Para saber se ela é comestível. Ah, eu vou usar essa planta de forma medicinal. Tem que saber também. Senão você vai estar comendo uma planta que talvez cause um mal em vez de causar algum bem. Ah, eu estou fazendo o plantio de uma espécie na arborização para deixar a área mais verde. Será que é uma espécie nativa, uma espécie invasora que pode causar danos à biodiversidade? Então, todas essas perguntas elas são respondidas a partir do nome científico daquela planta. E também, geralmente, as pessoas utilizam mais o nome popular. Mas só que o nome popular ele varia bastante. Ah, eu chamo, por exemplo, aqui o ipê amarelo, mas tem gente que chama pau d'arco amarelo. Né? E pode variar de região para região, por isso que é importante saber essa parte do nome científico. Em relação a essa parte de erros, né, que podem acontecer e impactos, uma vez a gente fez uma análise de um laudo de corte de uma árvore aqui em Recife. E aí, quando a gente leu o laudo, que era uma árvore, né, assim, no laudo tinha dizendo que era uma árvore, mas o nome científico que tinha lá era de uma erva. Aí eu, como assim, né? Vamos cortar a erva, só que estão colocando como árvore. Tipo, tinha o nome lá, Clitoria ternatea. Clitoria ternatea é uma erva. Só que iam plantar a Clitoria ternatea, que é uma erva, como se ela fosse uma árvore. Então, assim, tem muitas essas questões que os próprios técnicos de órgãos ambientais causam esse problema, porque muitas vezes eles não têm essa habilidade de identificação. Se a gente vai para a parte da pesquisa, quando eu estava no doutorado, eu estava estudando sobre plantas nativas e plantas invasoras. Eu estava estudando plantas ideais para restauração ecológica. Então, se eu pego uma planta que, teoricamente, eu acho que é nativa, mas, na verdade, ela é exótica ou invasora, e utilizo no processo de restauração, na verdade, eu vou estar comprometendo toda aquela área. Então, os impactos, além de financeiros, porque todo investimento para se fazer em restauração, também tem os impactos ecológicos, né? Porque, por exemplo, uma espécie invasora, ela pode causar sérios danos à biodiversidade, né? Como extinção de espécies nativas, intoxicação de animais, entre vários outros. Então, se a gente pensar nessa questão das ramificações, desde a área da medicina, da área alimentícia, da área ecológica, tem vários impactos que, infelizmente, ocorrem comumente no nosso dia a dia, nas diferentes áreas, né? E quais que são os maiores desafios que vocês enfrentam na identificação de plantas? Especialmente quando a gente fala, sei lá, de Brasil ou de áreas tropicais, como um todo, né, que biodiversidade é algo muito marcado nessas áreas. Então, quais os principais desafios? Eu acho que um dos principais desafios é justamente a falta de banco de dados. Hoje a gente tem muitos bancos de dados, mais do que antes, mas ainda é pouco, então, em relação à diversidade que a gente tem. Outra coisa que a gente pode pensar também é que se a gente imaginar esses desafios, eles podem variar de região para região. A gente vai imaginar a região amazônica, né? Quais são os desafios de se identificar plantas por lá? Plantas muito altas, plantas que a gente não consegue ver nem a copa. E aí volta para aquela questão das estruturas que são importantes para a identificação, né? Como é que a gente não consegue nem ver a copa, não vai ver a flor, não vai ver o fruto. Então, assim, tem essa dificuldade que às vezes as pessoas têm que escalar as árvores para conseguir coletar estruturas reprodutivas que ficam lá no topo da árvore. E essa é uma dificuldade muito grande. Você vai fazer um inventário numa área, tem que muitas vezes levar um escalador, uma pessoa que possa auxiliar nesse processo de identificação. Outras vezes as plantas não têm mesmo nem flores nem frutos. E aí, se por acaso tivesse uma base de dados dessas espécies, com fotografias delas com flores, delas sem flores, com frutos, sem frutos, a gente poderia conseguir identificar ela mesmo sem ter flores e frutos, né? E já ia ajudar a superar esse desafio. E, por exemplo, os herbários, eu vejo que eles vêm caminhando para fazer os seus registros de forma online. Eu acho isso o máximo. Vem caminhando. Só que aí tem a fotografia das essicatas, que é a planta seca. Tem algumas que trazem fotografia da planta viva. Isso já ajuda demais, mas a grande maioria é somente a foto da planta seca. Aí carece dessas informações da planta viva. É muito mais fácil você bater o olho na planta viva e fazer uma comparação com a planta que você tem ali do que a planta que está seca, que já está morta, enfim. E uma coisa que Wagner falou também sobre a questão do bioma amazônico, na questão do bioma da caatinga, também tem o desafio do período da seca e do período da chuva. Tem plantas que florescem no período da seca e tem plantas que florescem no período das chuvas. Aí, se você precisa fazer um inventário no período da seca, você não vai encontrar aquelas plantas com flores, as que florescem no período da chuva. E aí você precisa daquela identificação para ontem, muitas vezes.
Eu acho que seria interessante flexibilizar mais essa questão do tempo. Eu sei que muitas vezes existe uma demanda ali, tem que identificar logo, porque tem um processo correndo, tem que identificar logo. Mas é importante respeitar essas características do bioma, por exemplo, da Caatinga. Por exemplo, se eu vou fazer um levantamento na Caatinga, é interessante que eu faça no período chuvoso, no período seco. Porque se eu fizer só em um, eu não vou estar contemplando boa parte das espécies, sabe? Então, respeitar as características do ecossistema, do bioma que você está trabalhando, que não depende muitas vezes do profissional em si, depende de quem está contratando, e há uma dificuldade, tem que fazer o processo de educação ambiental para explicar o porquê disso, porque existe uma resistência ali também na parte da comunicação. Muitas vezes quem está contratando aquele serviço não sabe da importância daquelas plantas para o meio ambiente. Às vezes é uma empresa querendo construir naquele espaço e eles querem logo para ontem e acaba causando todo esse transtorno assim, em relação à proteção daquele meio ambiente, né? É tipo assim, eu preciso de inventário, te vira. Identifica essas plantas aí. Tá com flor, sem flor, te vira. Eu preciso do nome delas aqui. E essas são as questões mais gerais. Mas se a gente pensar em termos mais específicos, eu acho que hoje em dia as pessoas pouco conhecem as plataformas, ferramentas mais tecnológicas que ajudam muito no processo de identificação. Por exemplo, hoje a gente tem o Reflora, a Flora e Fauna do Brasil, né, que é um banco de dados gigantesco da nossa flora brasileira, não só de plantas, mas de algas, fungos também. E ajuda muito na parte fotográfica, na parte de descrição das plantas, na parte de distribuição, para saber se uma planta é nativa, se ela é exótica, se ela é endêmica, se ela é rara, qual o hábito dela, um monte de características, o status de conservação, se é uma espécie ameaçada, se ela está vulnerável. Então, o Reflora é uma dessas ferramentas. Tem o Species Link, por exemplo, que você pode acessar o acervo de herbários do mundo todo, para ver características das espécies, tanto por esse cactas, plantas secas, às vezes tem fotos coloridas também. Tem várias plataformas, né? A Ramona citou o GBIF, tem o JSTOR, tem Trópicos. Todas essas ferramentas, elas possuem informações tanto fotográficas quanto também descritivas das espécies, que ajudam você a identificar e também a fazer uma boa pesquisa, fazer um bom relatório, porque você vai se munir de informações e tornar aquela identificação, aquela pesquisa, aquele trabalho muito mais seguro. Nessa sua fala eu fiquei pensando aqui, de novo, que a prestação de serviços e a academia, eles têm tempos muito diferentes, né? Então, por exemplo, a gente estava fazendo a identificação de uma área aqui de uma floresta urbana em São Paulo, e aí a gente identificou ali algumas espécies olhando a folha, olhando o tronco, olhando o hábito da planta, mas não tinham as estruturas reprodutivas. Para a gente ter certeza, a gente tem tempo para voltar lá e coletar de novo, e pegar um ramo fértil e ir na estação certa e ver que planta é aquela. E quando você está prestando um serviço, é isso, o seu empregador ali quer para ontem. 30 dias é o que você tem. Como você vai fazer 30 dias? Acho que ainda foi muito, às vezes é muito menos, né? Então... às vezes é semana que vem. Olha, eu já vi, lembrando agora de uma coisa, o pessoal que produz manga, né? Uma vez eu visitei uma vez eu visitei uma área que as pessoas produziam mangueiras. E eles colocavam, não lembro, alguma substância lá que faziam com que elas florescessem e frutificassem mais rápido. Então eu fiquei pensando, eu não duvido nada. E começaram a fazer algo do tipo para botar logo as plantas para florescer, para que as pessoas possam identificar e aí modificar todo o sistema natural que envolve as plantas, né? Uma vez que o ser humano ele é muito emergentista, né? Quer logo as coisas para ontem. E eu não duvido nada, né? Já criaram frutas sem semente, já estão produzindo a questão da mangueira para florir e frutificar mais rápido. Eu não duvido nada, né? E como que vocês veem o futuro da identificação de plantas, né? Essas tecnologias e esses novos métodos, isso vocês acham que vai ser muito promissor para os próximos anos? Isso é revolucionário? Ou vocês acham que é isso, né? Apesar de a gente ter esse futuro mais tecnológico, a gente sempre vai precisar voltar para o livro, voltar para olhar todas as chaves de identificação. Como que vocês enxergam esse futuro? Olha, acho que foi esse ano, a gente fez um evento que a gente chamou de Novo Mundo da Identificação de Plantas. E foi exatamente para trazer sobre essas questões, sobre essas discussões, né? Porque a tecnologia, ela vem somando bastante nesse aspecto de
fazer com que a gente tenha acesso à informação de forma mais facilitada. Para você ter ideia, por exemplo, se eu quiser acessar uma obra original de uma planta que foi descrita, sei lá, em 1800 e bolinha, eu consigo ir lá na página do BHL, consigo ter acesso à obra original do autor, ver o que ele descreveu, porque a obra foi escaneada e está lá, sabe? Então, assim, essas plataformas, essas ferramentas, elas permitem esse tipo de facilidade, o que ajuda muito para a gente que trabalha com identificação de plantas. E tem a questão do banco de dados, né, que eu acho que quanto mais ele vai sendo alimentado, ele vai ficando cada vez mais inteligente. E existem alguns receios, que é o seguinte: será que eles vão ser capazes de substituir os identificadores botânicos? Eu tenho algumas questões em relação a isso. Ao meu ver, eu acho que não. Porém, você precisa ter habilidades que vão para além de uma identificação muito robotizada, sabe? Porque o aplicativo ele vai lá, vai dizer a identificação da planta. E você pode, como profissional, buscar, beleza, o aplicativo diz o nome da planta, mas eu posso saber que aplicações aquela planta pode ter, de onde que ela é, como que eu posso fazer o uso dela de forma amigável, né, para o meio ambiente. Então, é esse enraizamento do que o conhecimento da identificação de plantas leva, porque a identificação de plantas é a base para diversos contextos. Então, se você tem acesso a esse conhecimento, que legal que as plataformas estão te ajudando com isso. Mas é interessante você ir além. Beleza, agora que eu sei identificar plantas, eu identifico plantas para quê? Por quê? Como que eu vou utilizar esse conhecimento, sabe? Isso eu acho que vai trazer o grande diferencial para os identificadores. E não ficar rival das ferramentas. Eu acho que tem que aprender a usar elas de forma colaborativa, sabe? E se aliar, usar elas como aliadas. Eu acho que isso traz assertividade, traz velocidade, já que os projetos muitas vezes vêm pedindo isso, que você seja mais rápido, que você identifique de forma mais rápida, fácil, e essas ferramentas acabam atrelando e ajudando nesse aspecto, né? Eu acho que o potencial é muito grande, de fato, né? Mas, como tudo, nem tudo são flores, né? Nem tudo são maravilhas. Eu acho que, apesar do banco de dados tender a aumentar muito, a gente tem que se preocupar também com a questão da acessibilidade, né? Porque tem um banco de dados que todo mundo consegue acessar, né? Tem lugares que isso não é possível de acessar, que, no caso, a tecnologia não chega tão fácil como a gente tem aqui hoje. E aí é importante a gente ter um livro, por exemplo, como a Fernanda falou, para auxiliar no processo de identificação, assim como todo esse caminho histórico que a gente percorreu. Mesmo coisa bem antiga, lá do começo dos naturalistas, a gente utiliza hoje ainda como ilustrações, como anotações, porque são coisas que são complementares às tecnologias que a gente tem hoje. Então, por mais que a tendência é ser banco de dados, tanto descritivo quanto fotográfico, quanto de registro em herbário aumentar, é a tendência que a tecnologia ajude muito, principalmente mesclando isso com técnicas de DNA. Espero que futuramente essas técnicas elas sejam mais práticas e aplicadas no dia a dia real, né, do mercado de trabalho, ou até mesmo na pesquisa. E aliado a isso, a questão de pensar também em estratégias de acessibilidade para as pessoas de uma forma geral, tanto para começar isso em escolas, em universidades, em projetos de educação ambiental para a população em geral, mas que isso possa chegar nas pessoas, né? Porque não adianta desenvolver o DNA barcode, e fica preso na academia. Aí, né? E as próprias pessoas que trabalham na área, muitas deles não sabem nem o que é isso. Imagina as outras pessoas que não, público mais leigo, que também não sabem o que é isso, mas que tem interesse em saber o nome da planta também, né? Então é importante a gente crescer na parte tecnológica, mas investir também na parte de acessibilidade e educação. Eu acho que quando a gente mescla isso tudo, a gente consegue ter resultados melhores em relação à conservação e à evolução da nossa biodiversidade. E sobre livros, por exemplo, a gente lançou recentemente um livro digital, mas sempre pergunta pra gente, mas e aí, vai ter a versão impressa? Então, existe esse gostinho de quem trabalha com planta, que gosta de planta, de querer ter a versão física. Aqui atrás, o pessoal que tá ouvindo a gente não vai ver, mas aqui atrás tá cheio de livro. Mas, por exemplo, o livro que a gente fez, ele tem mais de 1000 páginas. Imagina se a gente fosse imprimir um material assim. Ia ficar difícil de manusear e tudo. Enquanto que, na versão digital, você pode usar a ferramenta da lupa para pesquisar, tem alguns marcadores que vão te ajudar, tem alguns locais que tem links para você clicar e já é direto para a chave. Então, eu acho que é questão de gosto e questão também de flexibilizar para conhecer novos materiais, ver como que funciona, mas não necessariamente deixar de gostar dos livros físicos.
mas está aberto também para gostar de materiais assim que acabam trazendo uma maior facilidade também, né? Você poder clicar ali no link e ir direto para outra coisa, assistir um vídeo, tá tudo interligadinho ali e fechado, acho que é bem bacana também. Que foi uma das estratégias que a gente pensou nessa questão da acessibilidade, né? Um livro que você pode baixar, ver em PDF, com imagens, e ajuda muito no processo de identificação. Dentro tem espécies de todos os biomas brasileiros. Então, a questão da acessibilidade acaba que ajudando nesse aspecto também, sabe? Aí dá um zoom, aí vê um tricô, uns mínimos detalhes. Então, a tecnologia está avançando muito. Você falou de chave de identificação, Fernando. Eu lembrei que hoje em dia, por exemplo, existe chave de identificação interativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é interativa, né? É como se fosse um joguinho que você vai preenchendo. A chave de identificação tradicional é um texto corrido, né? Na interativa, não. Você vai clicando. Digamos, estou de frente para uma planta aqui no cerrado. Vou clicar. Qual é o hábito dela? É uma árvore, uma erva, um epífita? Você marca. Quando você marca, filtra só os grupos de plantas que tem árvore. A planta ela tem folhas simples. Você marca e filtra só as que tem folhas simples. E a partir disso, você vai preenchendo características e tem fotografia ao lado para dizer, inflorescência racemo. O que é isso? Você clica lá e tem dizendo o que é o racemo, uma imagem mostrando o que é o racemo. Então, assim, é mais uma tecnologia que está chegando, que ajuda muito no processo de identificação, principalmente quando essas plantas estão sem flores e frutos, porque lá vão ter informações complementares que vão ajudar você no processo de identificação. Chave interativa, gente, eu acho que esse é o futuro. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando eu vi lá no site do Flora Flor do Brasil, um grupo que estava com chave interativa. Eu falei, cara, imagina se fizerem isso em todos os outros grupos que estão aqui. Isso é maravilhoso, ele facilitava a vida de muita gente. Nossa, demais. Eu queria ter tido isso em 2010, quando eu estava fazendo botânica na graduação, e não ter que ficar folheando o livrinho de correr chave por meia hora para errar a questão da prova, ainda por cima. Legal, gente. Acho que dentro da fala de vocês tem muito também sobre divulgação científica, sobre como conscientizar o público sobre a importância da identificação de plantas, né? E como que vocês acham que a gente pode envolver mais a comunidade, a sociedade nesse processo de conservação atrelado à identificação de plantas? Olha, Bruno, eu vou responder a sua pergunta com uma situação que aconteceu ontem. A gente foi comprar um docinho aqui perto e a gente viu lá uma árvore que a gente estava há um tempo já esperando a floração dela. E o pai me falou assim, meu Deus, a gente tem que fazer a fotografia dela. Aí pegamos a câmera e tal, e fomos lá, e tava assim, cheio de morcegos. Os morcegos fazendo um balé naquelas flores, a gente hipnotizado. Aí pegamos a câmera e o Wagner deu o primeiro clique, aí fez aquele flash, né? E a pracinha tava assim, lotada de crianças. E aí, eles ficaram assim, né, atentos. Aí o Wagner deu o segundo flash. No segundo flash, eles foram se juntando assim, eles arrodearam a gente. Eles falaram, vocês estão fotografando os morcegos? Aí eu falei, estamos fotografando os morcegos e também a flor que ele está se alimentando. E aí eles começaram a perguntar, vocês são biólogos? Aí a gente falou, sim, nós somos. Aí eles, nossa, que legal, e qual o nome dessa planta? Assim, eram várias crianças, acho que tinham de 5 anos, de 10 anos, uns 13, enfim, era muito criança. E aí eles foram perguntando, começaram a trazer vários raminhos de várias plantas que estavam ali na pracinha pra gente identificar. Aí chegaram, que planta é essa? E essa daqui? E essa daqui? Sabe? E aí eles perguntaram assim, mas como é que você faz pra saber? Fala ele assim, ó, sofrendo numa graduação por 4, 5 anos, depois mestrado, doutorado. E tipo assim, um brilho no olhar, sabe? De querer saber, de se interessar, a curiosidade que eles tinham. Então, eu acho que a resposta para isso é se envolver, é quebrar esses muros que muitas vezes a universidade traz, sabe? A gente fica ali na bolha, no laboratório e acaba não se envolvendo muito com a população. Eu acho muito interessante trabalhar sobre isso nos projetos de extensão, principalmente, sabe? De se atrelar a essas pessoas. E é tão linda a curiosidade que eles tinham. E aí, não só crianças se aproximaram, adultos também se aproximaram. Eles perguntavam, eles queriam saber, queriam tirar foto com a gente. Foi muito fofo, perguntaram se a gente tinha canal no YouTube. Sabe? Uma curiosidade, uma vontade de entender que eu acho que se a gente não olhar para isso com carinho,
a gente acaba não vendo mesmo. Agora, eles estão lá com aquela planta que eles sabem o nome, é um conhecimento que agora eles têm, uma planta que talvez antes fosse invisível para eles, e agora eles têm história para contar, para dizer o nome dela, para saber a relação que ela tem com o morcego. E assim eu acho que aos poucos a gente vai plantando a sementinha, né? Fazendo a botânica, plantando a sementinha desse conhecimento. Paulo Freire super orgulhoso agora. Acho que pelo processo educativo mesmo a gente vai alcançando essas pessoas. E eu acho que essa questão de divulgação ela é muito delicada, porque as pessoas, eu acho que normalizaram muito divulgação científica. Vou pegar o que eu faço aqui e vou postar na internet. Isso é uma divulgação científica propriamente dita, porque uma coisa é você saber fazer sua pesquisa, outra coisa é você saber transmitir o que é que você está extraindo daquela pesquisa. Você vai mostrar um gráfico de estatística lá, postar no Instagram, gente, que é o resultado da minha pesquisa. Aí poucas pessoas vão entender aquilo ali. Então, assim, mais do que saber de conseguir divulgar, é você conseguir transmitir isso para as pessoas. Eu acho que essa é a habilidade essencial e mais difícil para algumas pessoas. É você conseguir explicar para uma criança o que é aquilo que você está pesquisando, o que é aquilo que você está fazendo. Eu acho que essa é uma habilidade que eu não vejo muito nas pessoas, mas que é importante para a gente fazer essa questão de educação ambiental. Ontem foi uma coisa assim, meu Deus, foi uma coisa que enche o coração da gente de poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com aquelas crianças que eu tenho certeza que elas não vão esquecer mais daquela árvore, daquele morcego. E o interessante foi que eles perguntaram do morcego. As pessoas geralmente perguntam mais dos animais, né? A gente, mas o morcego estava visitando a flor, viu? Ele não está voando sozinho, não. Então é a planta ali também. E essa planta, tem um suquinho docinho lá que o morcego vai pegar. Uhum. Aí, é por isso que tem tanto morcego aí. E depois vai virar um fruto essa flor aí. Quer ver se acompanha aí. Então a gente começou a falar sobre essas questões com as crianças e tudo começa aí, pela criança. Com a criança, essa que precisa desse conhecimento na escola, precisa desse conhecimento fora da escola. A depender da região onde a pessoa mora, esse conhecimento é mais difícil, outras vezes é mais fácil. Mas a gente tem que, principalmente pesquisadores, pessoas que têm mais essa formação, precisa se envolver nesses projetos, sabe? Querer compartilhar, seja com as pessoas do teu bairro, seja na internet, no perfil, seja no aplicativo. Mas se a gente não compartilhar o que a gente faz, esse conhecimento fica só pra gente. Aí não tem sentido, né? Eu passei 10 anos da minha vida estudando biologia para ficar só pra mim. Foi uma coisa que a gente até pensou, né? Quando estavam criando a gente, vamos compartilhar o que a gente tem aqui aí com as outras pessoas, porque eu sempre gostei muito de fotografia. E foi aí que tudo começou. Eu acho que tudo está associado em a gente querer ter essa gana de ensinar, de ajudar, de contribuir e fazer isso tanto com crianças quanto também com pessoas adultas e se envolver nesses projetos, né? Além de ser prazeroso, você poder ajudar, você sentir que está conseguindo ajudar a pessoa, isso faz parte também do processo de conscientização ambiental, de formar adultos que vão ser envolvidos com questões ambientais. Eu acho que isso está muito associado à nossa capacidade de ter essa vontade, de ter essa gana e também a habilidade de compartilhamento. E a árvore era a Sumaúma, a Ceiba pentandra. Olha a maravilha! Tá lá nos stories, depois vocês vejam. Perfeito, legal, gente. Legal, então acho que a gente está chegando ao fim aqui, mas antes da gente terminar, queria que vocês deixassem aí, para quem está interessado em aprender mais sobre identificação de plantas, que dicas e recursos vocês recomendariam? Falar aí de novo alguns livros, aplicativos, comunidades, qualquer coisa, né, que vem à cabeça aí que vocês acham que seja útil que vocês falaram agora. E aí depois, para terminar, acho que, né, deixa o @ aí que é para seguir vocês, fala tudo lá para os nossos ouvintes não ficarem de fora das novidades. Bom, tem várias fontes de conhecimento, né? Eu lembro que eu comecei por grupos do Facebook. Tem alguns grupos no Facebook, como por exemplo, DetWeb. DetWeb é um grupo que eu acho que eu cresci na botânica aprendendo lá. Eu acho que eu aprendi muito lá, né? Eu ficava observando os posts que as pessoas iam fazendo de diferentes regiões do Brasil. A priori, eu utilizava o DetWeb dessa forma. Eu tirava foto da planta, eu sempre fui muito curioso, né? Quando eu estava na graduação, eu queria saber o nome da planta. E aí, gente, que nome colocava no DetWeb? Que planta é essa? E aí eu enchi o DetWeb de planta, né? E aí, naquele momento, meu Deus do céu, eu não quero ficar dependente das pessoas o tempo inteiro para identificar plantas para mim. E foi que a gente construiu um método de identificação de plantas próprio. E aí eu passei a olhar para o DetWeb de outra forma. Eu vou olhar para o DetWeb para ver fotografias de plantas que as pessoas estão postando por aí, porque funciona meio como uma rede social. Se a gente vê uma foto de uma pessoa na rede social, a gente consegue lembrar dessa pessoa se a gente vê ela pessoalmente.
a planta do mesmo jeito. Se você tem o costume, a rotina de estar rolando ali o Facebook, o Instagram ou o próprio iNaturalist, estar em contato constante com essas plantas, você vai se aprimorando cada vez mais nesse conhecimento. Então, o ThatWeb é um grupo do Facebook muito bom para você aproveitar dessa forma, né, de pesquisar plantas da tua região, dá para você fazer isso também. No Facebook tem outro grupo que é Identificação de Plantas Brasileiras, que é muito bacana, tem mais ou menos a mesma proposta. No Instagram tem um tal de Identiplantas aí, que que posta muito conhecimento, né, sobre identificação de plantas, aplicações profissionais. Diariamente tem posts, stories, tem as lives semanais, mensais que a gente costuma fazer. Então, a gente trabalha intensamente nessa parte de identificação, de fotografia, de oportunidades profissionais, de habilidades que você precisa desenvolver. Em relação a livros, olha, eu lembro, uma vez eu contei quantos livros eu tinha comprado durante toda a minha trajetória, porque eu gosto muito de livro. São mais de 50 livros de botânica que eu tenho hoje, das diferentes áreas, né, e dos diferentes focos. E Físicos, né? Os físicos, né? E vai depender em relação ao livro, depende do seu momento atual. Por exemplo, Wagner, não sei nada de identificação de plantas, começando agora. Eu sugiro você começar por um livro de morfologia vegetal primeiro. Ô Wagner, já tenho a base de morfologia, já fiz a faculdade e tal. Eu queria saber mais sobre plantas da minha área de estudo, que é no Cerrado. Tem vários livros sobre guia de plantas do Cerrado. Tem vários livros nesse sentido. Da mesma forma, da Amazônia, procura livro específico da Amazônia, se você já tem uma base. Então, esses livros vão depender do teu momento atual. E também a questão do aplicativo, o iNaturalist, né, que é meio que uma rede social de biodiversidade, onde você pode fazer sua conta gratuitamente e conseguir acessar, registrar e também contribuir com o banco de dados da biodiversidade. Eu acho que são as três coisas principais que me ajudaram muito a chegar até aqui hoje, a ter esse conhecimento que eu tenho. É a questão dos grupos do Facebook, os livros, a depender do momento, como eu falei, e o aplicativo. Eu acho que um livro não é bem convencional, mas já fazendo. Quando a gente fez o livro digital, que a gente chamou de Guia Prático para Identificar Plantas, a gente pensou em alcançar pessoas que estão começando e pessoas que já têm uma certa base. Porque a gente fez uma primeira etapa assim, no livro que é basicamente sobre a morfologia, alguns conceitos, quase que um glossário com fotos. E a segunda parte dele são as plantas. As famílias mais representativas do Brasil, seus gêneros mais representativos e suas espécies mais representativas, né? Um dentro do outro. E a gente colocou lá imagens, descrições de cada um desses grupos, famílias, gêneros e espécies, com macetes de identificação, com as fotografias, usos, etimologia, várias informações importantes para quem quer identificar plantas, né? Então, ele funciona basicamente como uma ferramenta para te ajudar nesse processo. Wagner até comentou sobre a metodologia que a gente construiu, e a gente chamou ela de investigação sistemática, porque a gente percebeu que, antes de identificar uma planta, o que você faz? Você investiga. É quase que um processo de detetive mesmo para solucionar um caso. Você vai ali coletando as pistas. Então, cada estrutura morfológica da planta é uma pista. Cada informação nova sobre o uso dela é uma pista. E você soma essas informações e consegue, enfim, bater o martelo na identificação. Por isso que a gente chama de investigação sistemática. E sistemática por quê? Além das várias informações que a gente coleta, há diferentes ferramentas que a gente utiliza. Para cada planta, a gente utiliza um combo, vamos dizer assim, de ferramentas. Vai depender do conhecimento prévio que a gente tem sobre aquela planta. Então, se eu olho para uma planta, que eu já consigo dizer qual é a família, porque eu tenho conhecimento prévio das características morfológicas, eu já consigo seguir por um caminho utilizando um certo grupo de ferramentas. Se eu não tenho conhecimento nenhum daquela planta, eu já vou seguir por um outro caminho, sabe? Então, essa inteligência de olhar para a planta e avaliar assim, quais ferramentas seria interessante eu usar aqui? Essas. Tá, usei, não me deu tanto resultado. Quais outras eu vou usar? Essas. E é isso que a gente ensina, seja dentro do curso, seja dentro da mentoria, a mexer em cada ferramenta dessa e como utilizar elas de formas integradas, para que você consiga fazer isso com autonomia, com segurança, com precisão e realizar os seus trabalhos com assertividade, né? Com segurança mesmo, conseguir entregar um trabalho de qualidade, fazendo ele de forma bem feita. Então, eu recomendo a todos que conheçam um pouco sobre essa metodologia. A gente traz um pouco lá no Instagram e nas aulas gratuitas que a gente dá também. E a gente tem um canal no YouTube com esse nome Identiplantas, que, gente, eu vou soletrar aqui, porque geralmente o pessoal confunde, né?
confunde achando que é em inglês, identiplantes. Mas não é identiplantes, é identiplantas, em português mesmo. E o T é mudo, porque é uma abreviação de identificação de plantas, né? De identiplantas. E muitas pessoas perguntam, quer aprender a identificar plantas, qual é o melhor livro? Aí parece que vão diretamente para o livro, sempre associando o livro como se fosse a solução mágica para tudo. Depende, né? Depende de cada situação. Depende, talvez seu lugar não seja o livro. Não sei nada sobre identificação de plantas. Eu não vou te indicar o livro Botânica Sistemática, que é um livro cheio de termos técnicos que você vai abrir e vai fechar na mesma hora, que você não vai entender nada. Então, tem que saber o momento que você está também para conseguir aprender esse conhecimento de uma forma mais prazerosa. A gente articulou os nossos produtos hoje em dia de acordo com os diferentes momentos que uma pessoa pode ter. Por exemplo, o nosso curso, né, que a gente chama de ID Expert. O curso é um curso completo que vai desde a base de morfologia, a características morfológicas, mas também a ferramentas estratégicas que você pode utilizar. E dentro do curso, como a gente gosta de ser bem personalizado, tem um caminho para aquela pessoa. Se é iniciante, você responde as perguntas, é iniciante, vai por aqui. Assiste essas aulas aqui, faz isso aqui. Já estou sabendo de alguma coisa, vai por ali. É a trilha do iniciante e a trilha do intermediário. Então, dentro do curso, a gente tem esse direcionamento. Já tenho essa base de identificação de plantas. Gostaria de pensar também na parte profissional, como atuar nessa área. E aí a gente já criou, já orientou. Então, o seu caso ideal é ir para a trilha da identificação botânica, que no caso é a nossa mentoria, onde a gente ensina tanto sobre identificação de plantas, mas as oportunidades profissionais e habilidades que você precisa ter para atuar nessa área. Então, é importante saber que não existe fórmula mágica, mas existe direcionamento a partir do teu momento. Maravilha. Então, galera, é no @identiplantas, com T mudo, como a Ramanda falou. Ramanda e Wagner, brigadão pelo papo. A gente aprendeu bastante com vocês. A gente sente, dá pra assim, ouvindo, dá pra sentir a paixão, o carinho que vocês têm pelo trabalho que vocês fazem e também o quão importante é fazer esse tipo de trabalho de não é só sobre identificação de plantas, mas também é sobre a divulgação do campo da botânica, né, para a comunidade, é uma prestação de serviço para a comunidade. Então, brigadão pelo tempo de vocês, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Isso aqui realmente move a gente, né? Ensinar, ver a outra pessoa aprendendo sobre a coisa que a gente está falando, ver que a gente está conseguindo contribuir com a educação ambiental das pessoas. Isso é o que faz com que a gente continue lá no Instagram, continue participando de podcasts maravilhosos como esse, né? Que precisamos de mais, com mais episódios de botânica. E que bom, espero que esse episódio ele possa tocar no coração de cada pessoa que está assistindo e consiga cada vez mais olhar para esse mundo maravilhoso das plantas que a gente tem hoje. Gratidão, Fernanda. Gratidão, Bruno. Gratidão aos ouvintes que ficaram aqui até o final. Ficou com alguma dúvida? Tem algum interesse sobre algum tema ligado à botânica? Manda um e-mail pra gente, obotanicast@gmail.com. E não deixa de seguir a gente no Instagram, @obotanicast. Esse projeto é apoiado pela Sociedade Botânica de São Paulo, que também está lá nas redes como @Sociedade Botânica SP.